Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo nesse momento Neemias. Se você quiser acompanhar, convido você a se inscrever se não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? E no vídeo de hoje, vamos ler Neemias capítulo 7. Lista dos repatriados a Jerusalém. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas. Versículo 2: Para governar Jerusalém, nomeei o meu irmão Anani, e, com ele, Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Observemos aqui o que diz a Bíblia King James Fiel aqui no seu comentário. Veja só. Embora a muralha estivesse edificada, o perigo não havia terminado. O fato de Neemias transferir os porteiros de suas posições no templo para proteger a cidade é compreensível. De fato, a cidade murada era uma extensão do pátio do templo. A menção dos cantores e levitas sugere que Neemias precisava que estes grupos bem organizados participassem da defesa da cidade. Além disso, com os aliados de Tobias bem entrincheirados na cidade, Neemias precisava de pessoas em quem pudesse confiar, como Anani e Ananias. Aí, continuando, versículo 3. Em seguida eu os reuni e recomendei a eles: os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem suas posições de serviço. Estabelecei também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante de suas casas. Versículo 4. A cidade era imensa, contudo havia poucos habitantes nela, e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Então o meu Deus colocou no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias. Eu achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar e nele achei escrito o seguinte, Versículo 6. Estes são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos, e que retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua respectiva cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Versículo 8. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Versículo 13. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760.
Os filhos de Binuí, 648, versículo 16. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655, versículo 21. Os filhos de Ater, que também era conhecido pelo nome de Ezequias, 95. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324, versículo 24. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Versículo 26. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet Asmavete, 42. Versículo 29. Os filhos de Kiriate Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Geba, 621. Os filhos de Micmas, 122. Versículo 32. Os filhos de Betel e Ai, 123. Os filhos de outro Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Versículo 37. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. 3.930. Os sacerdotes, Os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Versículo 41. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, Os descendentes de Jesua, por intermédio de Cadmiel, da linhagem de Odevá, 74. Os cantores, Os descendentes de Asaf, 148. Versículo 45. Os porteiros. Os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, Os descendentes de Zia, Assufa, Tabaote. Os filhos de Queros, Sai, Padom. Os filhos de Lebana, Ágaba, Salmai. Os filhos de Anã, Gidel, Gar. Versículo 50. Os filhos de Recaías, Rezim, Necoda. Os filhos de Gazão, Uzá, Passeia, Bessai, Neumim, Nefusim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arsur, Arsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nestas e Atifa. Versículo 57. Os descendentes dos servos de Salomão, Os filhos de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Versículo 60. Os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392.
Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Marchá, Queruve, Adom e Imer, no entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram de fato descendentes de Israel. Descendentes de Israel. Versículo 62. Os filhos de Delaías, Tobias, Necoba, 642. E dentre o grupo dos sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Acós e Barzilai, homem que desposou uma filha de Barzilai, de Gileade, e que era chamado por esse nome. Estes procuraram os seus registros entre os que estavam inscritos nos documentos genealógicos, mas não os conseguiram encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio. Versículo 65. E o governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. A soma total dos registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Versículo 68. Possuíam ainda 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Contribuições financeiras de todos. Versículo 70. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra no templo. O governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso e 530 vestes para os sacerdotes. Outros chefes de famílias deram à tesouraria da obra 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata, tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. Versículo 72. A soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Versículo 73. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, bem como algumas pessoas do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Aí inicia o capítulo 8, onde vai falar: então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Deus o Senhor dera a Israel. Agora eu estarei lendo o que diz a nota aqui do comentário no rodapé da Bíblia King James atualizada. O que diz aqui o comentarista. Eu vou ler novamente o versículo 1 e depois a nota do comentário. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas. Veja só, os porteiros também tinham a responsabilidade de guardar o templo. 1 Crônicas 9, 17 ao 19. Os cantores levitas
não serviam apenas como pessoas com capacidades poéticas e musicais para o louvor e adoração de Deus. Eles recebiam treinamento militar. Eles recebiam treinamento militar e deviam cooperar na vigilância diária do templo contra a iminência de algum ataque surpresa dos inimigos que sempre espreitavam o povo de Deus. Neemias, esse é outro Neemias, mas não se trata do autor desse livro. Registra um novo levantamento quanto às famílias que retornaram para a restauração de Jerusalém em 538 a.C. Desculpe. 538 a.C. Embora haja uma lista semelhante em Esdras 2, 1 ao 70, aqui Neemias parece contar com dados e informações mais atualizadas e exatas do ponto de vista genealógico e estatístico. Esdras 2:59, Neemias 7:64. Muito bem, então eu concluí aqui a leitura de Neemias capítulo 7. E num resumo, nós vimos que o capítulo 7 de Neemias é um capítulo que descreve a organização e contagem do povo de Israel que retornou do exílio babilônico. Esse capítulo detalha o registro genealógico daqueles que voltaram a Jerusalém e a importância da preservação da linhagem sacerdotal. Além disso, destaca a nomeação de governadores para as diferentes regiões e a dedicação dos portões da cidade. Em resumo, Neemias 7 documenta a restauração da comunidade judaica após o exílio, enfatizando a importância da identidade e da ordem social. E, querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo o capítulo 8, onde veremos Esdras ler a Torá com todo o povo, e depois a festa das tendas, ou festa dos tabernáculos. Muito bem, então até aqui, espero que você esteja acompanhando. Se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever no canal, deixa seu like também, compartilha, ok? E não esqueça de clicar aí no sininho para receber as próximas notificações da continuidade da leitura que estamos fazendo.